Olá, eu sou o Diego E eu sou a Bia. e hoje a gente vai contar como foi o começo da nossa caminhada como pais. Desde a primeira noite, né? O primeiro dia, na verdade, na maternidade, já foi bastante difícil, né? Porque a gente não tinha noção nenhuma, de como segurar um bebê ou como amamentar, trocar fralda, nada disso, assim. Então, a partir daí já foi uma mudança bem grande pra gente, porque a gente não tinha noção nenhuma, né? É bastante complicado o começo, a gente não tinha noção nenhuma. Eu não sabia nem segurar um bebê direito, ele era pequeno, frágil, e a gente ficou sozinho na maternidade no primeiro dia, na primeira noite. Era uma noite bem fria e eu tinha dó de quando eu tinha que trocar o Davi e ter que tirar a parte da roupa dele. Devia estar uns 2 ou 3 graus aquele dia. Provavelmente foi a noite mais fria do ano. Eu tinha que cuidar dos dois, eu tinha que ajudar a Bia se ela precisasse no banheiro, tinha que trocar o Davi, tinha que ajudar a ele a mamar e ele não sabia mamar muito bem, a gente não tinha todo o tato que a gente precisaria ter, né? Que, que a gente tem hoje. Então foi uma noite bem complicada. E depois, quando a gente foi pra casa, né? Ainda continuou essa mesma dificuldade, mesmo com a ajuda, né? Dos avós, assim, a gente ainda não tinha muita noção de como fazer pra dar banho e coisas do tipo, assim, né? A gente tinha muito medo de derrubar ele, de quebrar, assim. E o Davi também tinha muita cólica e chorava muito a noite inteira. Aí ele chorando num canto, no colo de alguém, e eu chorando do outro lado, que eu não conseguia dormir, deixar ele chorando. E cansada, e enfim. Foi bastante complicado pelo fato dele ter muita cólica, principalmente na parte da noite, a gente não conseguia dormir e ele não dormia e a gente Não, não conseguia não saber o que ele precisava porque ele só chorava. não E deixava os vizinhos dormirem. a gente tentava diminuir a cólica, remédio às vezes não funcionava. A gente até usou uma técnica de botar um saquinho na barriga dele, um saquinho quente. Também não surtia um efeito que a gente queria que surtisse. Foi bastante complicado os primeiros dias. A gente recebeu bastante conselhos e dicas de parentes e pessoas próximas, amigos e enfim, né? E às vezes eu acho que muitas dessas dicas que eles deram era. É claro que eles tinham uma ótima intenção de ajudar, mas eu acho que as pessoas às vezes pensavam assim: nossa, eles devem ser muito irresponsáveis, assim, né? Não sabe o que eles estão fazendo. A maioria das dicas que a gente seguiu, assim, sobre como fazer ou o que fazer, a gente pegou do pediatra, né? E às vezes mesmo assim, a gente achava que tinha que fazer uma ou outra coisa diferente, a gente ia lá e fazia do nosso jeito. Mesmo recebendo as dicas, a gente ainda testava antes. Se funcionasse, a gente usava. Se não funcionasse, a gente ou não usava ou modificava. Porque ser pai é muito tato. Muito você fazer e funcionar. Você Por- tem que ver o que funciona com você e com a sua criança, né? Com o seu bebê. E não tem outra forma de saber o que vai dar certo ou não, senão tentando, né? Tem que ir experimentando, porque você tá conhecendo o bebê e o bebê tá te conhecendo. Então, não tem outro jeito. Se você usar tudo que te ensinam, eu não sei, eu mas acho que alguma vai coisa. complicar mais do que É, facilitar. alguma coisa no meio do caminho, alguma coisa está sendo perdida. Um processo está sendo pulado no meio do caminho. Então, sempre que alguém te der uma dica, você filtra. Se você achar que é uma dica válida, você testa. Se você não achar que não é válida, você não testa. Não é porque você acha que uma pessoa é bom ou mau pai que te deu a dica que você vai usar ou não uma dica. Que às vezes não funciona. Sobre a parte da amamentação, o Davi, ele não sabia pegar muito bem e eu não sabia muito bem como arrumar ele. Mesmo com a ajuda, né, do pediatra e quando a gente foi fazer o teste do pezinho dele, tinha uma moça lá que ajudou a gente também. Mesmo assim, a gente não conseguiu fazer dar certo realmente. Então, o Davi, ele mamou até onde
deu, assim, né? Porque ele mamava e e continuava chorando de fome. Então eu resolvi complementar com leite artificial, né? Mas isso não foi problema nenhum, né? Hoje ele tá super bem, então não. Isso não acarretou nenhum problema de saúde dele. A gente sabe que é importante o leite, a amamentação até os 2 anos, como falam no propaganda, mas se no seu caso não der, também não adianta se desesperar. O leite artificial, ele não é o ideal, o leite materno é o ideal, mas ele supre bastante. A gente conseguiu, o Davi hoje não teve nenhum problema acarretado por isso. Algumas fórmulas, né? Acabam engordando a criança demais, então a gente não teve esse problema, ainda bem. Foi super tranquilo até a transição de leite materno para leite artificial. Foi bem bastante natural, assim, né? Ele não foi nada forçado, assim, ele continuava mamando no peito, né? Eu continuava amamentando e ele começou a mamar na mamadeira e foi diminuindo. Eu fui diminuindo a amamentação e ele foi preferindo a mamadeira, então foi bem tranquila essa transição, assim, não foi traumática nem pra ele nem pra mim. O que foi melhor, né? É. Espero que você tenha gostado. Se você gostou, deixe seu curtir. Se inscreve no canal para receber nossas novas histórias. E nos vemos na próxima. Valeu!